Nos últimos tempos, Hermano José celebrou 70 anos de vida, 50 de carreira e 40 do mítico programa O Tal Canal. O 25 de Abril do humor em Portugal, como alguns lhe chamam, trouxe a modernidade à comédia no país, muito influenciado por Monty Python. Os sucessos na televisão marcaram o público até aos dias de hoje. Na altura, ainda estavam a descobrir as cores e várias foram as frases que entraram no vocabulário cotidiano dos portugueses. Ainda me lembro de, por vontade da professora de português, ter visto a expressão "eu é mais bolos" a ser emitida por José Severino durante uma aula. Com o passar do tempo, tornaram-se expressões que parece que sempre existiram e ninguém inventou, mas ali estava o autor, Hermano José. Atualmente continua na RTP1 com o programa Cá por Casa e insiste em subir a palco mesmo com um ombro fraturado e um tendão de Aquiles rebentado, como foi o caso neste mês de junho na Lourinhã, antes de um concerto. A nossa conversa vai ser longa, por isso aviso desde já que o episódio terá 2 partes. Herman, agradeço imenso a presença no Humor à Primeira Vista, muito bem-vindo. Cá estamos. Muito obrigado, bem-vindo. Neste sítio absolutamente mítico, vizinho ao estúdio onde eu faço Cá por Casa. É vizinho? Que é, é já aqui ao lado? Carvalho, é aqui perto. Pois é, exatamente. Portanto, somos vizinhos de criação. Espero que alguma da sua inspiração venha cá ter por proximidade. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por 2. Finta a VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Hermano, comecemos exatamente pela lesão mais recente. Está ainda a fazer fisioterapia, pelo que vou vendo, acompanhando nas redes sociais. É verdade. Basicamente caiu de uma cadeira antes de subir a palco, o ombro... Não, foi num camarim, a subir uma cadeira para pôr a roupa na porta, uma vez que Não havia cabides? Havia, mas não aguentou o peso, porque eu tenho... Ok. Um coisa muito pesado com vários fatos lá dentro, com Certo, o casaco claro. dos tebos, essas coisas todas. E quando subi a cadeira era desmontável, então abre de repente e eu caio com aquela violência traiçoeiras essas, sim. Das pessoas que estão na forca, sabes? Sim. Tiram a. Sim. Dão um pontapé no banco e eles morrem. E eu caí com experiência... essa violência, destruí o tendão daqueles logo na cadeira. Pois. E os 2 tendões do ombro sucumbiram aos meus 64 quilos. Agora E estou um bocadinho mais leve. Mas e ainda altura... assim subiu a palco, porquê? Depois fui a Torres Vedras, onde fui muito bem recebido no hospital. Uma médica muito querida que me tratou. Eles têm um bom historial de ortopedia, portanto são muito, muito bons também nessa área. Ressonância magnética. E ela disse: olha, o seu tendão foi à vida, os 2 tendões da coifa do ombro também, portanto isto vai ter de ser operado e quer ficar por aqui, quer ir para casa. Eu disse: não, minha querida, tenho de ir fazer um espetáculo, porque neste momento há 70 e tal jovens de uma banda filarmónica que tiveram a ensaiar durante meses para me acompanhar, mais 10.000 pessoas na festa, e eu vou fazer o espetáculo. E ela ficou completamente incrédula. E eu peguei então na cadeira de rodas emprestada por um simpático bombeiro da zona, e com o microfone na mão, e aquele instinto de sobrevivência que eu tenho nas alturas de grande crise. Tenho uma espécie de... eu acho que nasci para sobreviver. Eu saio ao meu tio, ao irmão do meu pai, que esteve num campo de concentração soviético 7 anos, e de 3.000 homens foi um de 33 que não se mataram nem morreram. Eu acho que herdei um bocado desses genes. Ou da minha avó, da mãe desse meu tio, da mãe do meu pai, que sobreviveu à Guerra Civil de Espanha, sobreviveu à perda de todas as amigas, aos fuzilamentos das suas companheiras de canasta, foi uma falência, porque depois casou com o meu avô, que era também ele próprio fugido à Primeira Guerra, e portanto tiveram de arranjar um disfarce para as empresas que fugiu ele também. Perderam tudo, vieram primeiro para Peniche, e depois não havia dinheiro, e ela arregaçou, como era uma grande cozinheira, arregaçou as mangas e tomou conta do Clube Alemão, do restaurante.
e transformou aquele restaurante no restaurante mais in do momento. E com esse dinheiro, o meu avô conseguiu abrir uma empresa e a vida continuou. E arranjar uma casa lindíssima na Avenida de Berna. Então, e acha que esse instinto de sobrevivência, Exato. eu acho que herdei. Mas acha que esse instinto de sobrevivência é também necessário, especialmente na profissão de humorista, porque se estão muitas vezes a apontar algumas características dos outros, não é? A satirizar os outros nesses momentos de fraqueza, ou em que podiam mostrar fraqueza, têm que mostrar sobrevivência? Eu acho que em todas as profissões, sabes? Porque abraças tu a profissão que abraçares, estás sempre debaixo da pressão da concorrência e da própria maldade humana. O ser humano nasceu para... Nós somos descendentes dos piores. Nós somos descendentes dos que atacaram, dos que violaram, dos que destruíram e ficaram com os castelos. Não somos descendentes dos que morreram, nem dos bonzinhos. E portanto, os nossos instintos não são os piores. E como tal, muitas vezes o que distingue um sobrevivente, eu não lhe chamaria vencedor, um sobrevivente do não sobrevivente, são características que nada têm a ver com a própria profissão. Então não há assim um traço especial nos humoristas não, de maneira nenhuma. Nestes casos? Não, até eu acho que o humorismo tem várias vertentes, não é? Nós temos de todo o tipo de gente, uns preguiçosos, outros cultos, outros com sorte. Onde é que o Herman acha que se insere nesses? Olha, eu estou curiosamente numa zona muito curiosa, porque eu tenho um bocadinho de todos eles. Por isso também me revejo em todos eles e os respeito. Porque sou um bocadinho produto de tudo, de sorte, de ter sido muito bonitinho quando era novo e portanto tinha aquele efeito boys band de chegar aos sítios e ter umas cançonetas que foram um êxito e o público feminino encher-me as salas e portanto também usufruí disso. Depois tenho uma altura muito gira que foi decisiva na minha vida. Quando a Maria Elisa me convidou para fazer o Passeio dos Alegres, para integrar o Passeio dos Alegres com o Júlio Isidro, uma das coisas que me foram ditas na produção é que não havia dinheiro para textos. Eu estava-me a preparar para ter um autor qualquer que me ajudasse, daqueles que eu tinha herdado do Teatro de Revista, o César Oliveira, que fez o Sábado à Badu na televisão, enfim. E aí também entrou o instinto de sobrevivência de que falava. Sim, sem dúvida. Sim. Aí porque eu estava com hepatite também e não quis que ninguém soubesse. Ia estar 1 mês e meio imóvel e não tive nada, fui para estúdio, capaz de contaminar colegas. Não contaminei ninguém porque aquilo era preciso beber o copo ou ter, enfim. E então, nessa altura, eu pensei assim: vou eu tentar fazer os meus textos. E então comecei a escrever coisas que me faziam rir. E o que me fazia rir na altura era muita lógica do humor dos Monty Python, claro, mas também do Benny Hill, aquela maneira de estar divertida. E também de alguns humoristas americanos que eu tinha, que eu na altura já me diziam muito, nomeadamente o Don Rickles, o John Rivers. E comecei eu próprio a construir os meus textos com coisas que a mim me fizessem rir. E o que é engraçado é como eu comecei a fazer aquilo que eu queria fazer para eu me divertir e não aquilo que as pessoas queriam que eu fizesse, que era suposto fazer. O meu êxito nasce precisamente dessa diferença. De ir contra a expectativa. Fenómeno que se repete mais tarde com os Gato Fedorento. É engraçado, eles eram meus autores no Herman Sick. Exato. E cansaram-se de estar a escrever para mainstream e com aquelas regras chatíssimas típicas de quem estava a fazer um programa supostamente para toda a gente, e seguiram os 4 em direção à SIC Radical, muito mal pagos, para fazerem aquilo que lhes apetecia fazer, eles próprios fazerem. Aquele estilo de humor. E criaram o seu espaço e tiveram um sucesso enorme e tudo isso. É um bocado a repetição daquilo que me aconteceu. Essa fase foi muito importante porque eu comecei a escrever. A primeira vez que escrevi um programa de televisão e levei a um diretor de programas, ele recebeu o dossiê e depois mandou-me entregar o dossiê de volta, explicando que ainda é um bocadinho cedo para assumir essa responsabilidade. Certo. E tinha razão. Mas nessa altura era 81, é precisamente Exato. quando eu faço o Tony Silva, e 2 anos mais tarde, então, já estava em condições de entregar um guião que era o Tal Canal. O Tal Canal, Há uma história ligada ao Tal Canal que eu te vou contar, sem os nomes todos, não gosto de. Não quero deixar ninguém em xeque. Claro.
O primeiro guião que eu entreguei do tal canal foi revisto a tinta encarnada, tudo aquilo que eu não deveria dizer e fazer. Houve uma espécie de uma liderança, Sim. na altura, que pegou no guião, e ainda com tiques de antigamente. Estamos a porque, falar de repara, 84, acho, não é? 83 ainda, 83, portanto estamos ok. a falar 9 anos depois do 25 de Abril, portanto os tiques Exato, estavam lá exato. todos, não é? E rasuraram o programa, tiraram aquilo que eles achavam que deviam tirar e entregaram o programa à administração, à direção, à tutela, que era o José Nisa. O José Nisa. E o José Nisa recebeu aquilo e disse: tenha o juízo. Ele vai fazer o que entender, como entender. Eu vou guardar isto, mas não isto é quase uma ofensa. Ainda tem esse. Não, guião ele era para me reservado. dar. Tem a viúva do José Nisa. Isso é um documento É um mítico, documento então, do histórico da. Mas que deixem em xeque. Eu não me apetece deixar nada. Sim. Não me Mas um apetece. dia, quando todos já tiverem ido. Depois talvez. Um dia num museu. Sim. Eu tenho várias coisas dessas na vida. Tenho outra também mítica, que foi quando foi suspenso o humor de perdição. Uhum. O presidente do Conselho de Administração era um advogado ilustre chamado Coelho Ribeiro, que já destituído, um tempo depois de já não ser, já está tudo resolvido, e deu voltado à RTP, e já nem se fala do assunto, encontramos-nos no bar do então Health Club que havia nas Amoreiras, que agora já não existe, é um supermercado. Ele passa por mim e chama-me e diz: eu estou muito doente, tenho uma doença muito chata, não vou durar muito tempo, gostava-lhe de transmitir tudo aquilo que se passou na altura, mas agradecia que só usasse a informação depois de eu estar fisicamente fora, ausente, para não ferir ninguém. E contou-me tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que levou à suspensão do programa. E o que é que Ele, entretanto, aconteceu? desapareceu, não muito tempo depois, talvez 2 meses depois. E eu pensei assim: ora bem, compensa estar-me a amar em herói ou em buff e estar a dizer, agora que me está tudo a correr bem e que estou em paz comigo e com o meu trabalho, compensa estar a armar-me em bufo e estar aqui a explicar quem fez e porquê? Não vale a pena. Mas E ainda é tenho outra interessante. situação Sim, igualmente grave. Mas mais à frente é a tal questão da última ceia já no Parabéns, certo? Essa não teve importância nenhuma, ou seja, essa não teve. Mas foram os dois casos mais públicos, esses dois. Esse foi muito público também, Sim. mas esse não teve traições, no sentido em que eu tinha feito a última ceia na rádio comercial, chorei a rir com aquilo. A versão original era muito pior. Foi para lá. Eu disse: temos de Ainda há fazer isto. registro dessa. Não deve haver. É pena. É pena. E eu disse: temos de fazer isto em televisão, é maravilhoso. Eu lembro do Markle, do jovem Markle na altura, e o jovem Nuno Artur, ainda muito jovens. Escreviam na altura nas produções fictícias. Eles escreviam, eu reinventava, portanto aquilo tinha sempre mais. Eu dava-lhe sempre mais coloratura. Eu lembro-me deles dizerem assim: de certeza, de certeza quero fazer isto. Eu disse: quero, é maravilhoso, vamos fazer. Quando fizemos a primeira versão, eu pensei assim: isto está muito violento, vai-me criar problemas. Fazer uma versão mais suave. Isto para televisão ou ainda na rádio? Ainda na televisão. Já para televisão. Revi pela segunda vez. Sim. E depois pensei: eu não quero problemas. Vou rever uma terceira vez. Estou isto completamente anódino para não estar a arranjar problemas. Sim. E foi essa versão que gravámos. Portanto, quando eu ponho aquilo no ar, já é uma versão ultra revista para não criar Mas polémicas. por terem sido dois assuntos mediaticamente Mas eu não te relevantes, expliquei como é que nasceu a explosão. A explosão nasce precisamente porque, como ninguém tinha visto, e eu recebi as Irmãs Avilés naquele programa, eu disse tanto a Maria João, como acho que era a Maria João Nogueira Pinto também, disse-lhes, e a Sunsum, eram as três Irmãs Avilés. Eu disse: olha, o meu momento de humor que elas estavam pré-gravado, elas não viram, é uma brincadeira com a última ceia. Ficaram um bocadinho preocupadas sobre a Maria João. Disse: mas sei lá, mas veja lá o que é que vai fazer. Não nos mistura assim com coisas menos agradáveis. Não, esteja descansada, Maria João, que eu mostrei aquilo à minha mãe e a minha mãe adorou. Até achou que eu fazia um Jesus lindo. E aquilo começa a ser conversa antes de ir para o ar. E portanto, quem pediu a suspensão daquilo pediu sem ver o conteúdo. Exato. Quando o conteúdo vai para o ar, e depois foi emitido sem problema. Os dois diretores de programas tiveram
Pulso firme. testículos. O Joaquim, É outra forma de dizer, Joaquim sim. Vieira e o Joaquim Furtado disseram: não, nós assumimos a responsabilidade, porque eu pus completamente nas mãos deles. Sim. Disse: eu não tenho mais colete antibalas para polémicas, se não quiserem fazer, eu percebo. Porque eu queria fazer um produto feel good mais do que fazer grandes polémicas. Mas mesmo assim a polémica nasceu e foi uma grande maçada e foi muito desagradável. Esses testículos que o Herman referia, das pessoas que tiveram coragem para dizer não, isto não vamos censurar. Sim. Isto, já não é esse tempo. Essas decisões depois em discussões até recentes que tivemos, agora o caso dos Anjos e da Joana Marques, em que foi obviamente uma grande discussão mediática também. Eu sinto que a opinião pública esteve muito mais favorável ao lado da Joana, também por as experiências que tivemos com o Herman no passado. Esta ideia, sendo que é uma coisa diferente, atenção, porque Sim. no caso do Herman era um canal público, o Estado. Sim, mas eu acabei em alguns casos para ser usado como argumento. Eu acho que sim, que em algumas gerações foi importante. As gerações mais novas, curiosamente, não se lembram de nada. É muito engraçado porque as gerações mais novas reconhecem-me através do Insta, ou através de coisas que os pais mostram, ou através de coisas que vão descobrir no YouTube. Elas não viveram a situação. Vou-te dar um exemplo muito giro, ainda por causa da minha fisioterapia. Estou a ser tratado por 2 jovens fisioterapeutas gentilíssimos de Fisiogaspar, e agora estava com o segundo, com o André, que me disse: o que eu adoro é este anúncio com as tias, um anúncio que eu estou a fazer para agora com o Vasco Pereira Coutinho. É com o Vasco Pereira Coutinho, e que está a ser realmente um êxito maravilhoso. E eu tive de explicar que aquela personagem que eu fazia nasce num programa de televisão, Exato. do qual ele próprio nunca tinha ouvido falar, porque não é dessa época. Quando o programa de televisão foi para o ar, ele tinha 3 anos. E portanto, como nunca voltou a ele, aquela personagem ele adorava porque a descobriu na net, mas não tem memória nem do Diácono Remédios, nem do próprio programa, nem de nada disso. E portanto, essa realidade é também uma realidade muito curiosa. Primeiro porque é uma realidade que nos torna um bocadinho mais humildes. Porque há realmente alturas, de forma em que, no sentido em que isto é muito simples. Tu só tens energia quando tens painéis solares, quando há sol. Se não houver radiações para cima dos painéis, não gera energia. Se eu sou um grande artista com 51 anos de carreira, eu tenho uma mesa reservada num sítio, eu chego com a minha entourage e viro para a rapariga e digo: olá, minha querida. Ué? Está uma mesa, o meu nome. Qual é o seu nome e qual é? O meu nome? Não está a ver quem eu sou? Não, eu cheguei do Brasil há 3 meses. Herman José. Oi? Herman José? Amando. Não, minha querida, Herman com H. É Nani. Não, está aí na lista. Sou este. Se é este? Sim. 4 pessoas? Sim. Só um bocadinho, por favor, que eu vou ver se... E naquele momento, os meus painéis solares não estão a ter energia. Portanto, eu literalmente não existo. Faz-me lembrar um episódio maravilhoso passado com a Amália, que eu adorava. Um dia estamos num restaurante que eu tive, que chamava Café Café. Estou à mesa com a Amália. E entra um grande amigo do Francisco Balsemão, curiosamente, e que estava sempre nas festas do Francisco Balsemão, no Algarve. Grande amigo, que era e que acho que foi ministro dele até, dos negócios estrangeiros. Chamado André Gonçalves Pereira, grande advogado, carregava nos erros. André Gonçalves Pereira. Era um bom vivant, um tipo maior que a própria vida, um dos primeiros inquilinos da Quinta do Lago, um escritório maravilhoso, cheio de gente, o seu charuto. Toda a gente fumava na altura, à frente de toda a gente, portanto ainda estamos nessa fase. Passa pela mesa e diz: Amália, está boazinha, como é que está? Está a ver quem eu sou? Diz ela: não está a ver quem eu sou. Ele chegou com 2 metros, não é? Assim que a Amália disse que não estava a ver, ele baixou para 1,5 metro. Então, sou André Gonçalves Pereira? Eu não estou a ver. Eu digo: Amália, André Gonçalves Pereira, que é advogado e que foi ministro dos negócios estrangeiros, não está a ver? Não. Amália, mas a Amália até teve 2 vezes em minha casa a cantar, não se lembra? 2 festas que eu dei. Não estou a ver. E ele foi encolhendo e finalmente, quando já estava com 30 centímetros, não mais, 10 inches, vai-se embora com o seu charutinho, muito triste. Então, disse: Amália, mas de certeza que não se lembra dele? Claro que me lembro, mas foi importante. Ele tem esta mania, não sei o quê, foi importante pô-lo no seu lugar. É uma história linda, não é?
E, portanto, nós só existimos em certas ocasiões. Há uma honrosa exceção de uma pessoa que agora existe sempre, mas qualquer dia também vai deixar de existir, chamada Cristiano Ronaldo. É o único que existe em toda a parte. Claro que daqui a 50 anos ele tem 20. Ele tem 40 e qualquer coisa. Portanto, daqui a 30, quando tiver a minha idade, há de chegar a sítios em que diz: até a minha musonha é reservada. O seu nome, por favor. Cristiano Ronaldo. Oi? Cristiano. Ronaldo. Ronaldo. Também lhe vai acontecer eventualmente. O Herman estava a falar da colaboração nesse vídeo com o Vasco Pereira Coutinho, que é ator e humorista. Aliás, também participou agora nos Globos de Ouro, onde o Herman até foi homenageado também. Sim, sim. Acha que o Vasco é um exemplo dos grandes valores da nova geração do humor? Ele tem uma vantagem, tem várias vantagens. É um tipo superiormente educado e lúcido. E, portanto, ele não se acha coisa nenhuma. Ele está ainda espantado com aquilo que lhe está a acontecer. Eu, nestes meus 50 anos de carreira, conheci centenas de miúdos e miúdas com talento. Uns foram caindo porque são preguiçosos, outros foram caindo porque se acharam importantes demais, outros foram caindo porque afinal não era a vocação e começaram a fazer outra coisa. Eu diria que só depois dos primeiros 10 anos de vida artística é que podes fazer um juízo de valor sobre a pessoa. Sobre o Vasco, a grande vantagem dele, para além dessa lucidez e desse espírito hiper-educado, que nem sempre é uma coisa adquirida, é uma coisa com que se nasce. Eu já tive várias obras em Azeitão há uns anos e tinha uns pedreiros que eram gentlemen e tinham outros que eram terríveis. Portanto, isso é um bocadinho. Mas está um então bocado na alma. Vasco... Ele é de tal maneira positivo que nesta nossa dupla acabou por funcionar como catalisador do meu próprio disparate. Senti-me tão feliz ao pé dele e foi tão divertido que houve ali uma química nitidamente. Agora, se me perguntares assim num documento a dizer que ele vai ter um grande futuro, isso não se sabe nada. Não é? Tem que se ir construindo. Eu lembro-me que... Mas tens esperança nesta nova geração de... Eu não tenho esperança em humoristas? nada. Eu quero que as novas... Eu quero que... Estou um bocado como a minha mãe. Eu pergunto, como é que está não sei quantas? Não, sei lá como é que ela está. Olha, eu estou bom e sei que me interessa. Claro que ela diz-te meio a brincar. Mas para mim é completamente indiferente. A nova geração de... A ideia da nova geração para mim não é nada que mais me deprima que o conceito de nova geração. Ai, são jovens. Apareceram os jovens. Só uma coisa que mais me deprime que isso é a patetice com que os mais velhos, já a partir dos 40, 50 anos, olham para a juventude. Há uma coisa que eu percebo que é quando lhes dá pau e tesão, eu acho lindamente. Quer dizer, a quantidade de gente que eu vi a olhar para a Áurea quando ela começou e não percebiam se ela cantava bem, se cantava mal. Olhavam para ela, que era linda. E comigo aconteceu-me enquanto humorista. Eu era tão giro, fazia ginástica, tinha olhos compridos, era muito bonito. Toda a gente me achava um talento. Mesmo aqueles que ainda não me tinham ouvido representar nem fazer nada. Portanto, essa coisa patética do idoso que diz: ai, a juventude, ai que vem, ai aquele jovem, e esta jovem. Eu estou-me a borrifar para a juventude. Quer dizer, nós estamos todos na horizontal. Hoje, no dia em que estamos a gravar, ganhou a Câmara de Nova Iorque um tipo de 34 anos cuja função vai ser lutar contra um tipo que tem 78, que é o Donald Trump. Sim. Eu odeio. O Zoran Mamdani venceu a Exatamente. Mayor de Nova Iorque. Estão completamente na horizontal. Não vale a pena perguntar ao Donald Trump. Donald, diga-me aqui uma coisa para o nosso programa Tribunal dos Artistas. Acha que Mamdani é um talento para a política? O que o Trump vai dizer é: não, eu quero ver é quem é que vai sair vencedor desta contenda. E eu tenho artisticamente, eu tenho a mesma posição. Eu não me interessa, está ali um jovem que tem muito talento e tem 3 meses de carreira. É muito bom. É tão bom que se formos os dois fazer um espetáculo, eu fico aflito porque a deliverance dele, ou a voz, ou a maneira de tocar piano, ou o seu repertório me vai pôr em xeque. Isso aí eu valorizo. Mas encontra pessoas agora, a dessas, juventude para mim... no humor atualmente...
Já te respondo. A juventude, para mim, não é um posto de maneira nenhuma. Certo. Não te vou falar no futuro, nem no presente, mas eu tenho de falar no passado. Para contar um episódio que é realista e que é decisivo. Do parte dos meus autores, eu estava na Antena 1 a fazer uma coisa de rádio chamada radiodifusão, difusão, uma coisa do género. Eu não escrevia textos, porque na altura estava farto e cansado, e portanto era a equipa que tinha nascido com a lógica das produções fictícias. Exato. E no meio daquela equipa, que era tudo gente gira e útil, do qual fazia parte o Marco, de quem já falei, e tantos outros, havia um miúdo novinho que se sentava à minha frente e lia primeiro o texto antes de eu gravar. E quando a maneira de ele dizer e fazer as coisas dava-me comichão, o sentido do humor fazia-me cócegas. Este sacana tem uma piada. O sacana é o Ricardo Araújo Pereira. Se me perguntasse naquele momento, acha que este miúdo que vai gravar consigo tem um grande futuro? Não sei. Não sei sequer se ele vai ter capacidade de trabalho, porque escrever humor é das coisas mais duras do mundo. Pegando noutra miúda que está muito em voga, que é a minha querida ex-coautora Joana Marques, eu conheci várias. A Joana veio trabalhar connosco numa fase completamente imberbe, ainda de miúda, fascinada com tudo o que estava a acontecer à volta. A Joana começou a fazer as suas primeiras experiências, os seus primeiros passos em equipas, depois foi cientificamente aprendendo e apreendendo a coisa. E hoje em dia o que ela está a fazer, que é só o mais difícil que há de fazer, que é o humor diário, ela é uma extraordinária técnica radiologista que aprendeu a ler bem as ressonâncias magnéticas. Aquilo é um cumulativo de know-how e de trabalho. Foi aliás assim que a trataram em tribunal, radiologista. Pois é, olha que bela coincidência, eu não pensei nisso. Achava que dava. Exatamente. E portanto, hoje em dia, parte do seu sucesso, grande parte do sucesso do Ricardo também, e pronto, e agora podia falar em outros do género, mas que não estão a ser tão falados, são eles próprios produto de teimosia, perseverança e ausência de preguiça. Porque escrever humor é das coisas mais chatas e mais difíceis que há. Mas eu lembro-me até num podcast que o Herman gravou aqui neste estúdio, no Liberdade para Pensar, aqui há 2 anos talvez. A certa altura falava um bocado do humor que estava a ser feito e dizia que havia coisas muito giras, mas era tanta coisa que havia também humor muito fácil. Acha que há algum... Contrariando os exemplos que deu, há alguma preguiça no humor atual? Há muito humor preguiçoso que apanha boleia da juventude. Porque as pitinhas acham muito giro e que engraçado, e eles fazem emissões de 1 hora de coisa nenhuma. Até revelando incultura, iliteracia, também por razões de preguiça. Mas são novos, são giros e fazem coisas, as pitinhas adoram e enchem salas. E portanto, é legítimo que o façam. Estão na fase certa para fazer. E já comecei a perceber que dentro desses que eram só uns putos engraçados que faziam só assim umas coisas, há uns que nitidamente apanharam o seu espaço, o seu mercado, a sua personalidade, e começam agora a tirar o fio daquilo que lhes é devido e a trabalhar em função de garantir o seu futuro, para além do momento da juventude, a partir do momento em que deixam de fazer. Está a pensar em alguém em concreto? Não estou a pensar. Há vários assim que eu acho piada. Eu só não vou dizer os nomes, porque depois aqueles que eu vou, aqueles de quem eu não me vou lembrar, vão ficar de tal maneira tristes. Claro. Todos eles têm uma coisa que me comove. Todos eles, sem exceção, me têm como, não forçosamente como referência absoluta, mas como uma das referências. Claro. E são todos muito, muito queridos. E quase todos me convidam para as suas emissões e para os seus trabalhos. São tantos que eu não aceito os convites, porque senão não tinha tempo nem para viver, nem para fazer espetáculos, nem para descansar, nem para as fisioterapias. Mas há uns que se percebe nitidamente que
começaram a pôr fermento no seu estilo e a arranjar uns caminhos muito coerentes. E há outros que já simplesmente desapareceram. Espuma dos dias levou. Uhum. E que, apesar de tudo, se mantêm vivendo e fazendo umas coisas e tal, não tão importantes. E há outros que se percebe nitidamente que vão depois optar pelas segundas profissões, porque não é ali que se vão manter. Mas há fenómenos curiosos. Por exemplo, o Fernando Rocha, para mim, é um fenómeno giríssimo. Porque o Fernando é muito bom, tipo, gajo encantador, um homem de caráter. É um gajo que começa só a ser, no fundo, um contador de anedotas, com aquela coisa do sotaque nortenho, que é maravilha, com aquela deliverance que consegue cortar os ambientes mais complicados, e conseguiu pegar nele e ir burilando a sua imagem, a sua vida, e faz o seu piso em pé, e os seus espetáculos e tal. É um gajo tipo respeitado, muito giro o percurso dele. Estava a falar das rubricas diárias de humor, que era, disse que era o mais difícil para fazer. Tudo. Isto porque no início das produções fictícias, eu estava a ler um livro que é dos 13 anos de insucessos, a história das produções fictícias, e a certa altura, quando o Nuno Artur Silva, que começa as produções fictícias, começa a trabalhar com o Herman em 92, a certa altura é referido que o Herman estava quase em anos de solidão criativa, ou seja, era muito trabalho. Foi pior que isso. Acho que a rádio na altura era eu diário. queimei por causa da TSF. Então acho que podíamos dizer que foi, se fosse nos dias de hoje, era uma espécie de burnout criativo. Burnout, não é uma espécie, foi mesmo um burnout. Foi mesmo? Ok. E deu origem a toda uma geração. Não criativo, que eu continuava a fazer muito bem improviso e muito bem personagens. Descrita especificamente. Foi um burnout total. Mas é interessante que isso deu origem a uma geração e à possibilidade das produções fictícias existirem. A história é muito gira. Eu estava completamente em burnout, conforme disse, não aceitava nada que fosse escrito, já nem mails conseguia mandar. Estava de tal maneira zangado com a escrita. Porque na altura o que estava a fazer era rádio diária e televisão ainda. Mas a escrita da rádio diária matava. A escrita é uma coisa insuportável. Ter as ideias e ter a responsabilidade de toda a gente ouvia. Claro. Não havia concorrência, portanto aquilo tinha de ser sempre muito bom, que é uma desgraça. E queimei de tal maneira que o Mídio Rangel, o último ordenado que eu tive em rádio era uma fortuna. Eu ganhava no mês de rádio o equivalente a 15 mil euros, que na altura, estou a falar em 89. Sim, já 15 mil euros em 89 é uma coisa muito séria, não é? E eu disse, olha, eu não aguento mais, agora preciso muito de dinheiro e dá muito jeito, mas não sou capaz de fazer mais. Ele faz uma conta proposta e aumenta-me 100%. E diz-me, arranjei-te, falei com os patrocinadores, pagamos 30 mil euros por mês. Se eu te quiser fazer a extrapolação para o que são 30 mil euros agora, é alguém dizer-te, tenho aqui 120 mil ou 150 mil por mês, queres fazer rádio diária? Eu tive de dizer que não. Já não aguentava escrever nem mais uma linha. Pronto, e deixei. E um dia fui a um programa do Joaquim Letria na RTP2 e vejo dois atores dizerem coisas com muita piada. O Zé Pedro Gomes e o António Feio. Fazendo um sketch muito giro. E eu perguntei ao Fialho Gouveia, que era produtor. Acho que era o Miguel Guilherme na altura, depois é que veio ser o António Feio. Acho que não, o Zé Pedro Gomes e o António Feio. Era? Ok. O Miguel Guilherme, agora... Porque eu acho que começou o Miguel Guilherme e depois é que entrou o António Feio. Acho que esta é capaz de me ter lixado bem, com essa. Bom, não queria estar aqui a fazer. O Zé Pedro Gomes era com certeza. Sim. E eu virei-me para o Fialho Gouveia e perguntei-lhe: quem é que faz isto? É um tipo muito simpático, anda aí, que é professor de português, que tem outro amigo também, que é o Miguel Viterbo, que eu descobri no outro dia, que fazem aqui estas coisas. Isto é muito engraçado. Entretanto, a Mimosa e Iogurtes tinham-me convidado para uma campanha baseada em vários episódios semanais de humor. E eu disse-lhes: olha, eu não tenho capacidade para escrever o guião, mas podemos falar aqui com estes tipos que fizeram isto, porque eles parecem-me ter talento e talvez possam fazer o show da Mimosa. E portanto o arranque deles é com o show da Mimosa. Como correu muito bem, eu convidei-os para escrever textos para a televisão. Exato. E como eles começaram a mandar vir mais gente, fizeram uma empresa chamada Produções Fictícias. E nasceu então uma geração. Sim, mas então eu diria que o trabalho diário na rádio mata por dentro o humorista. É muito difícil, porque vemos casos que já nomeou, da Joana Marques, o Marco então já faz o Homem que Mordeu o Cão há não sei quantos anos. Matou este humorista. Agora, cada pessoa tem a sua... Sim, claro. Há coisas que eu adoro fazer. Eu sou capaz de estar 2 horas em frente a 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas num sítio.
a fazer humor e música, a tocar piano e adoro e faço com que aquilo seja um êxito e tenho a noção que na minha área mais ninguém faz. Mas ninguém faz. E faço sem sacrifício. E porventura estes trabalhadores diários do humor que se têm aguentado têm essa... E são cada vez mais. As Sim. rádios apostam muito. Têm essa capacidade e portanto não sofrem tanto, porque o problema é que eu nunca me senti autor. Nunca se sentia autor? Nunca me senti autor. Eu fui autor porque teve de ser. E não estou sozinho. Agora, como infelizmente a minha memória é muito seletiva, não me lembro de que entrevistas é que eu vi há pouco tempo no YouTube, também de um tipo fantástico que teve de escrever por necessidade. E o entrevistador perguntava-lhe: mas está a brincar connosco? Quer dizer, o tipo que escreveu os seus livros e que escreveu os seus textos, estava a dizer que foi por necessidade. Foi. Talvez o Mel Brooks, não sei. Depois há outros que adoram escrever, como o Woody Allen. O Woody Allen é, sobretudo, antes de mais, um grande escritor de peças teatrais e de humor e de guiões. Então o Herman vê-se mais como intérprete? Sim, eu odeio escrever. Sempre odiei. Assim, sempre? Nunca mas houve odiei período da em ponto de ficar, não é doente, mas ficar profundamente infeliz. Sim. Mas acho uma coisa curiosa que em algumas entrevistas mais recentes que eu vi que do Herman ouvi que referia sempre que tem por hábito rever os programas que faz na televisão. Sempre, uma questão de profissionalismo para perceber o que é que... Mais uma questão, no outro dia estava a pensar nisso, não é tanto por profissionalismo, é uma razão mais egoísta. Eu lembro quando foi o Herman Enciclopédia, eu não revia os textos. E quando chegava Os Homens do Norte, aquela coisa, também não é do Norte, mas não é do Norte. Lembro, por exemplo, desse sketch, que era muito complicado. Eu chegava, olhava para o guião e pensava: isto não está como eu acho que tem de estar. Parava a gravação e estava penosas horas com os atores, Miguel Guilherme, Maria Rueff, José Pedro Gomes, sentados a olharem para mim e eu olhar para um guião com uma caneta a tentar tirar de um sítio para no outro, mudar a... Aquele momento era tão penoso e tão cansativo que eu comecei a fazê-lo em casa desde que há documento Word, porque antigamente não havia. Os guiões eram coisas fechadas em papel. Sim. A partir do momento em que eu pude começar a receber o documento Word previamente, claro. e mudar dentro do guião aquilo que eu achava que devia ser mudado, eu comecei sempre a fazer isso. E sempre o fiz, e às vezes até tanto que havia autores que ficavam muito sofridos com isso, porque depois às tantas ficava... inclusivamente lembro-me, há uma sitcom que eu fiz que tinha feito uma equipa para essa sitcom e depois gostei tão um pouco do primeiro episódio que acabei por escrevê-lo sozinho. Foram 20 e tal episódios que escrevi sozinhos. A sitcom do Nel e Dália. Aquele universo não podia ser, ninguém percebia aquele universo daquele casal, foi sempre eu que escrevi. Agora imagina o esforço, eu que odeio escrever, tive de escrever 20 e tal episódios de 45 minutos. Foi a pior. Esse foi mesmo por sobrevivência. Foi ainda mais forte do que ir atuar na Lourinhã com a perna e o tendão destruído. Mas ia perguntar se quando está a rever os programas, que pormenores é que detecta que depois vai analisar e perceber: aqui devia ter feito ao contrário? Consegue dar um exemplo? O texto tem de fazer cócegas. Um bom texto de humor. Mas é mais no texto do que na interpretação? A interpretação depois em todo o programa? Na interpretação podes disfarçar um mau texto pontualmente. Mas é um sofrimento. E se estiveres com febre ou com gripe, não disfarças nada. Se o texto não for bom, aquilo não tem piada. Se o texto for ótimo, estás completamente doente, cheio de febre, até podes estar afónico e aquilo continua a ter piada. Por isso é que é tão importante que o guião encerre dentro dele cócegas. Um bocado como na culinária, ou seja, tens uma refeição de menu de degustação, 12 pratos. Cada prato tem de ter um bocadinho de alma. Não te podes dar ao luxo que este não é muito bom, mas não faz mal que o próximo é capaz de ser. Isso aí já não é um bom menu, então, não é? E isso tem de ser feito em casa e com trabalho e olhar para o texto. E com muita paciência e muita humildade dos autores, não se podem ofender pelo facto de muitas vezes eu reescrever cenas inteiras porque de repente me lembrei que assim fica melhor. Estava a ler o perfil que o Pedro Buxeri Mendes escreveu sobre si a propósito dos seus 70 anos em 2024, que foi publicado na revista do Expresso. Isto é uma pequena curiosidade. O Herman deu explicações?
Ah, sim, mas isso aí foi por ambição económica. Explicações de quê? Como é que era como professor? Explicações de tudo. De tudo? Tudo. Mas Sabes aquela coisa ligado do Almada, poeta, não sei o que, e tudo. Eu era assim, explicador de matemática, línguas, inglês, De alemão. matemática também? E tudo. Ok. Tudo que fosse preciso. Porquê? Os meus amigos sempre foram muito, muito ricos. Porque calhou. Na escola alemã era uma escola cara, Uhum. tinhas gente da classe alta, com dinheiro. Certo. Depois tinhas, os alemães não tinham dinheiro, eram geralmente filhos dos oficiais de Beja e da malta que estava em Beja, da base alemã. E depois as pessoas, os outros que tinham menos dinheiro, não tinham a capacidade de fazer o que o dinheiro fazia, que era: anda connosco passar o fim de semana à Praia das Maçãs. Vamos no avião do meu pai, vamos para o Alentejo. São coisas giras. Anda connosco, vamos comer ali não sei o quê. Entra aí a sobrevivência. Não, e eu fui sempre, e como os meus pais eram uma classe média com classe, a casa da minha mãe era bonita, eu vestia-me bem, o meu pai sempre teve um carro bonito, portanto não se percebia muitas diferenças. E eu fui sempre embalado pelos meus amigos ricos como se fosse também um deles. Sem nenhum complexo, porque eram todos amorosos, sem exceção. Alguns com 25 de Abril, coitados, perderam tudo. Enfim, a revolução também foi um bocado violenta. E aquilo foi andando muito bem até aos 18 anos, quando chegou a altura de termos carro. E de repente, a minha amiga Anabela aparece-me com um Lotus 7. Que gira, Anabela, e tal. Bonito e tal. O meu amigo Pedro Vidoeira, que eu adorava, um Fiat 124 descapotável. O meu amigo Tony, o pai era representante da Porsche, parecia-me com Porsche. E a mim perguntou: então e tu? Eu está quase, estamos a ver isso. Porque o meu pai, não é, o meu pai, também por razões de princípio, para não ficar com complexo de eu ter um acidente ou qualquer coisa do género, de uma forma muito alemã, disse-me: desculpa lá, mas não te vou, ofereço-te os estudos, a escola, a roupa, tudo o que tu quiseres, carro não te ofereço. Conseguiu comprar o carro? E eu fiquei, entre o grupo de amigos, era o único que não ia lá ter de carro. Tinha sempre de inventar uma boleia ou uma desculpa. E aquilo começou a ser muito invasivo. Eu disse: eu tenho que ter um carro decente. E então comecei a dar explicações e percebi que eu era, como sou muito divertido e muito ator, conseguia interessar os miúdos. E todos os miúdos a quem eu dava explicações tinham resultados fantásticos. Porque o problema não é tanto a matéria, é mais a maneira como se está a matéria. Se tu fores um professor daqueles chatos que fala, não sei o quê, é uma coisa. Se tu fores um tipo... É um bocado a diferença entre os diplomatas portugueses e os diplomatas... Eu adoro os diplomatas portugueses, tenho muitos amigos, mas basicamente são muito chatos. E o diplomata brasileiro, numa viagem com Mário Soares ao Brasil, levantava-se o português e começava a falar: nosso senhor Presidente, senhores aqui presentes, é maravilhoso. Muito oficial. Não é oficial, Então. são chatos. Nós somos naturalmente chatos. E, portanto, é com muito gosto que voltamos a esta linda biblioteca do Rio de Janeiro para evocar aqui esse grande poeta, pessoa... E as pessoas... O Soares adormecia, que a cabeça. Eu começava a pensar na minha vida e a doer-me as nádegas de estar sentado tanto tempo. As pessoas muito chateadas com o discurso. Acabava o diplomata português, entrava o brasileiro, lembro-me de um que era o Lampreia, que foi o primeiro a discursar. Levanta-se e diz: que prazer! Quanta honra! Eu estou-me afastado de propósito do microfone, que era tudo feito em tom tonitruante, de receber os nossos antepassados, esta gente linda, não sei o quê, como no samba de Carmen Miranda. E as pessoas acordavam e aquilo era tudo maravilhoso. Era entusiasmante. E portanto a gente retia o que eles estavam a dizer. Se tu me perguntares o que é que disseram os diplomatas portugueses, não me lembro. A única coisa que eu me lembro é como é naquele anúncio dos gatos que só ouvem do Whiskas, só ouvem eu só me lembro dos brasileiros. Eu tenho ideia das histórias lindas que foram contando. Ora bem, isto para te dizer que eu dava explicações de maneira efusiva e diferente, portanto passei a ser um êxito. Entusiasmante. Toda a gente levava 40 escudos por hora. Eu começo a aumentar por 50, não perdi clientes. Comecei a ter cada vez mais gente. Depois aumentei para 60, depois cheguei aos 80 e aos 120. Uau.
quando tu começas a ganhar 120 escudos por hora, em 8 meses ganhas dinheiro para comprar um Alfa Romeo em segunda mão. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Portanto, às tantas, Quantos eu alunos? apareci. Quantos alunos eram nas explicações? Não eram muitos, só que eram todos ricos. Tinha tudo casas ótimas e apartamentos de 600 metros quadrados. Mas o Herman nessa Porque altura... os pais podiam pagar. Sim, mas o Herman nessa altura tinha que idade? Ainda estava a estudar. Sim, ainda estava a estar, ainda eram miúdos. Só que Eram pequeninos, eram muito... tipo 8 anos, 9 anos, 10 anos. Ok. Por cá estou a ser injusto, que uma das minhas grandes clientes era a irmã do meu pai, a minha tia Júlia. Dei explicações à filha, à Marinita, e ela era super generosa. E muitas vezes até me dava mais do que eu pedia. E eu juntei dinheiro e consegui comprar realmente o meu Alfa Romeo vermelho, que é lindíssimo. E portanto, a partir daí foi um momento, foi mágico para mim, porque a partir daí nunca mais perdi a técnica de ganhar para ter as coisas que queria. Portanto, o que eu fiz de 86 até 90 foi arranjar maneira de substituir as explicações por espetáculos, Claro. publicidade, outras coisas. Todo o dinheiro que ganhei foi sempre com o trabalho. Foi remuneração, nunca foi negócios, porque eu infelizmente não tenho jeito para os negócios. Antes, pelo contrário, todos os negócios que fiz correram mal. Herman, fica por aqui a primeira parte da nossa conversa. Vamos, obviamente, continuar a conversar na próxima semana, à próxima terça-feira. Obrigado. Até lá, o Herman José está no Instagram em herman.josé.oficial, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são do Francisco Romão Pereira, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. O Rui Mirama está no apoio à produção, a voz do genérico é do Tiago Filipe, eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira com a segunda parte da conversa com Herman José.